Imagine um mundo onde criaturas colossais sobrevoam os céus, poderosas o suficiente para destruir cidades inteiras, ou, quem sabe, sábias o bastante para guiar imperadores e trazer prosperidade a uma civilização inteira. Os dragões estão entre os seres mais fascinantes da mitologia mundial. Mas há algo curioso: enquanto no Ocidente essas criaturas eram temidas como bestas sanguinárias, no Oriente, especialmente na China, eram veneradas como símbolos de sabedoria, força e sorte. Como pode o mesmo ser mitológico ser visto de formas tão opostas? Teria existido alguma criatura real que deu origem a essas lendas? E mais, haveria um segredo obscuro por trás da mudança na visão dos dragões na Europa? Prepare-se, porque a história dos dragões é muito mais surpreendente do que você imagina. Na China, o dragão, ou Long, é um dos símbolos mais antigos e reverenciados. Mas, diferente do que muitos pensam, o dragão chinês não tem asas. Seu corpo é longo e serpentino, podendo controlar os elementos, principalmente a água. As lendas dizem que os dragões eram responsáveis pelas chuvas que fertilizavam as colheitas, garantindo a sobrevivência do povo. Mas o mais surpreendente é que, para os antigos imperadores, os dragões não eram apenas figuras mitológicas, eles acreditavam ser seus descendentes diretos. O trono do imperador era chamado de trono do dragão, e apenas ele podia vestir túnicas com estampas de dragão de 5 garras, uma distinção que separava o governante do resto do povo. Mas há algo ainda mais curioso: há registros de que os antigos chineses acreditavam que dragões realmente existiam no passado. Em 1610, na província de Sichuan, relatos falam de um dragão que teria caído dos céus durante uma tempestade. O animal, segundo testemunhas, tinha um corpo escamoso e um odor extremamente forte. Durante séculos, ossadas gigantescas foram descobertas na China e interpretadas como restos mortais de dragões. No entanto, estudiosos modernos acreditam que muitos desses ossos eram, na verdade, fósseis de dinossauros, como os do imenso Xantungosaurus, um dos maiores já encontrados. Mas será que todas essas histórias eram apenas enganos? Ou será que os antigos sabiam de algo que esquecemos com o tempo? Agora, cruzemos o continente e cheguemos à Europa medieval. Lá, a imagem dos dragões era completamente diferente. Criaturas aladas, cuspindo fogo e espalhando destruição por onde passavam. Os relatos de dragões no Ocidente não são apenas mitológicos, existem registros antigos de serpentes gigantes devoradoras de gado e até de pessoas. Um dos mais antigos registros vem dos gregos, que falavam do terrível dragão de Delfos, uma fera mortífera derrotada pelo deus Apolo. Mas a história se torna ainda mais sombria na Idade Média. Durante esse período, os dragões começaram a ser associados ao próprio demônio. A Igreja Católica descrevia Satã como uma serpente alada, e muitos santos foram retratados derrotando dragões, como São Jorge, cuja lenda conta que ele matou um dragão que aterrorizava uma cidade inteira. Mas o que poucos sabem é que a lenda de São Jorge pode ter origens pagãs. Antes da chegada do cristianismo, muitas culturas da Europa adoravam serpentes sagradas, associadas à fertilidade e à proteção. Com a expansão da Igreja, essas crenças foram demonizadas, transformando antigos espíritos guardiões em monstros a serem destruídos. Ou seja, o dragão europeu pode ter sido vítima de uma das maiores mudanças culturais da história. Mas há um detalhe pouco falado: na Suíça medieval, há registros surpreendentes de um encontro real com um suposto dragão. Em 1499, em Lucerna, um homem chamado Hans Bosch relatou que viu um dragão caindo do céu. E o mais assustador? Ele encontrou uma estranha pedra brilhante no local do impacto. Essa pedra foi chamada de Draconite e, segundo as lendas, ela só podia ser encontrada dentro da cabeça de um dragão. Poderia essa história esconder uma verdade perdida no tempo? Mas como podemos explicar tamanha diferença entre os dragões do Oriente e do Ocidente? Porque os chineses os viam como seres divinos e os europeus como monstros. Alguns historiadores acreditam que isso pode estar ligado à maneira como essas civilizações encaravam a natureza. No Oriente, a harmonia com os elementos era essencial, e o dragão, ligado à água e ao vento, representava a força da natureza em equilíbrio.
Já no Ocidente medieval, assolado por guerras e invasões, o medo e a destruição moldaram as histórias, e os dragões se tornaram símbolos do caos. Outra teoria fascinante sugere que os dragões possam ter sido inspirados em animais reais. Grandes fósseis de dinossauros foram encontrados tanto na China quanto na Europa, e civilizações antigas podem ter interpretado esses restos como evidências de dragões. Mas há um detalhe ainda mais chocante: alguns acreditam que certas lendas de dragões podem ter se originado a partir do contato humano com répteis gigantes, como crocodilos e dragões de Komodo, que podem ter chegado à Europa em tempos antigos através de comerciantes. Seja como for, a história dos dragões continua a nos intrigar. Teriam sido apenas mitos nascidos da imaginação humana? Ou seriam ecos de algo real, perdido no tempo? De uma coisa podemos ter certeza: seja no Ocidente ou no Oriente, os dragões sempre foram mais do que simples criaturas mitológicas. Eles representam o medo, a esperança e o mistério que cercam a própria história da humanidade. E você? Acredita que os dragões foram apenas lendas? Ou será que existe um fundo de verdade nessas histórias? Deixe sua opinião nos comentários. E se quiser mais vídeos sobre criaturas mitológicas e seus segredos ocultos, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho e continue explorando os mistérios do passado conosco.